Bom dia, meu nome é André Paiva Gonçalves e essa é a minha questão do trabalho 2. Um grupo de alunos da turma 18 de Engenharia de Controle e Automação da Unesp Sorocaba foi chamado para compor uma equipe que está tentando automatizar uma etapa do resfriamento do motor de um veículo. A equipe já estava desenvolvendo o projeto há algum tempo. Então, os alunos ingressantes do projeto tiveram que correr atrás e calcular algumas informações básicas sobre o funcionamento de parte do sistema. Pensando nisso, o grupo de estudantes se dividiu em dois grupos diferentes para que acelerassem esse processo de recolher informações. Então, a primeira parte do problema vai ter que o seguinte: um dos grupos ficou encarregado de colher os dados do momento em que a água entra em contato com o motor para resfriá-lo. Sabe que são usados 5 litros de água para resfriar o motor e o calor específico e a densidade da água são, respectivamente, de 1,00 calorigramas Kelvin e 1 grama por centímetro cubo. Que a água chega ao motor com temperatura ambiente de 20 graus Celsius e que o calor limite para que a água saia daquele compartimento é de 325 quilocalorias. Então, supondo que a água e o motor são um sistema isolado, qual é a temperatura limite para a água sair deste compartimento? Então, nesse slide aqui, eu separei algumas coisas nessa parte de cima, que são os dados importantes para o exercício. Então, a princípio, ele pede para calcular a temperatura limite para a água sair deste compartimento, ou seja, a temperatura máxima que a água pode ficar lá para evitar qualquer superaquecimento do motor. Então, a princípio, nós vamos ter que calcular a densidade calcular a massa da água, que é basicamente você usa a fórmula da densidade, substitui os valores de densidade e volume e, e desenvolve a equação até chegar na massa, que é 5 quilogramas, ou 5 vezes 10 a terceira gramas. Depois disso, para calcular a temperatura final, né, a temperatura limite, nós temos que jogar na fórmula aqui do quantidade de calor, né, que é basicamente que é a fórmula que tem aquele macete do que macete, né? Então vamos lá. A gente substitui o calor que já foi dado, 325 kcal, e substitui os outros valores da massa que nós calculamos aqui nessa etapa passada. Temos também o valor do calor específico e também temos a temperatura inicial. Então, desenvolvendo essa equação, né, nós desenvolvendo a equação, né, multiplicando os 5 vezes 10 a terceira por 1 cal, pelo calor específico, temos aqui então que 5 vezes 10 a terceira cal por Kelvin, que multiplica a variação de temperatura igual a 325 vezes 10 a terceira cal. Então, simplificando isso aqui, da forma mais fácil possível, temos que 65 Kelvin igual a temperatura final menos a temperatura inicial. E temos, então, que a temperatura final é de 363 Kelvin. Então, nessa segunda parte do problema, ele pede o seguinte: sabendo disso, o grupo gostaria de saber qual é o calor específico do motor, o qual tem a massa equivalente a 50 kg. Adote a mesma variação de temperatura da água para o motor. Então, isso quer dizer que o motor estava desligado e a variação de temperatura deles foi a mesma, da água e do motor. Então, partindo para o próximo slide aqui, tem que, para calcular isso, basta lembrar que, como o sistema é constante, a soma das duas transferências de energia é zero, ou seja, o calor da água mais o calor do motor é igual a zero.
calor da água ele já foi dado no primeiro exercício, que é de 325 quilocalorias. E o calor do motor a gente tem que calcular, mas é dado pela mesma fórmula, que é igual a mc delta T, em que m é a massa, c é o calor específico e delta T é a variação de temperatura. Então, tem que a massa do motor é 50 kg, o calor específico do motor é o que a gente quer saber, e a variação de temperatura é isso aí. Então, desenvolvendo a equação, né, podemos substituir ao cortar alguns valores, e a gente chega que o coeficiente do motor é igual a 0,1, 0,10 calorias por grama vezes Kelvin. Na terceira parte do problema, ele pede o seguinte: esse mesmo grupo, a fim de informar ao motorista de um possível superaquecimento no motor, sugeriu a instalação de um sistema de alarme que, além de emitir uma luz no painel do veículo, deve alertar o motorista com som. O som emitido pelo alarme deve ter 10 decibéis a mais que o nível sonoro no interior do carro. Então, a pergunta é: qual é a razão entre a intensidade final, IF, e a intensidade inicial, I, no interior do carro? Então, para calcular a razão entre a intensidade, no caso, nós temos que lembrar da fórmula do nível sonoro no final e da fórmula do nível sonoro no início, que é dado tanto pelo nível sonoro, que é igual a 10 decibéis, que multiplica o log da intensidade no final, sobre a intensidade de referência, e do início, que é dado pelo nível sonoro, que é igual a 10 decibéis, que multiplica o log da intensidade no início sobre a intensidade de referência. Portanto, basta fazer a diferença entre esses níveis sonoros, né? Então, fica da seguinte forma, podemos agrupar isso aqui, podemos agrupar isso aqui, né, já que 10 decibéis multiplica os dois fatores, né? Então, fica 10 decibéis, que multiplica log da intensidade no final sobre uma intensidade de referência, menos log da intensidade no início sobre a intensidade de referência. Então, a partir da identidade, que é essa propriedade do log, podemos substituir aqui e fica da seguinte forma, que a variação do nível sonoro é igual a 10 decibéis, que multiplica log da intensidade no final sobre a intensidade no início. Então, desenvolvendo essa fórmula, né, passando esses 10 decibéis dividindo, temos que a variação do nível sonoro dividido por 10 decibéis igual ao log da intensidade no final sobre a intensidade no início. Como a variação tem que ser 10 decibéis acima, ou 10 decibéis superior que o ambiente, né? Ou seja, a intensidade do ambiente mais 10, a variação tem que ser igual a mais 10. Temos aqui, então, que essa relação, log da intensidade no final sobre a intensidade no início, igual a 1. Portanto, basta fazer aqui o antilogaritmo de 1, né? Que é igual ao próprio 10. Então, a razão entre a intensidade final e a intensidade no início é igual a 10. Temos, então, a última parte da questão, que é um outro grupo ficou responsável por observar o novo protótipo que irá substituir o ventilador, que é o principal resfriador da água no radiador, local para onde a água vai depois de resfriar o motor. Então, aquela primeira parte é direto do problema. Então, o candidato a substituto tem um funcionamento equivalente a um refrigerador de um freezer, que é uma máquina térmica que troca calor do sistema mais frio, meio interno, para o sistema mais quente, meio externo. Este refrigerador será alimentado por uma fonte externa ao sistema, que deve ser desconsiderada do mesmo, que pode ser tanto faz um motor elétrico ou algo do tipo. E vai ser capaz de resfriar o gás desse refrigerador a uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Além disso, sabe-se que o gás ocupa
5 litros a uma pressão de 1,0 atm e uma temperatura de 298 Kelvin, ou seja, o gás do refrigerador. A fim de resfriar esse gás, inicialmente ele é comprimido adiabaticamente para um volume de 0,75 litros. Então, determine a pressão final e a temperatura final, supondo que o gás é ideal e que γ igual a 1,4. Por fim, calcule o volume necessário para que o gás fique a menos 20 graus Celsius a uma pressão de 1,0 atm. Então, vamos lá. Então, para calcular aqui a primeira parte do exercício, né, temos que lembrar que esse é um processo adiabático, então pode ser calculado pela seguinte fórmula, que pressão inicial vezes volume inicial elevado a γ é igual a pressão final vezes volume final elevado a γ. Então, aqui tem os dados do exercício, todos convertidos para as unidades no sistema internacional. E aqui, então, substituindo esses valores na fórmula, né, do processo adiabático, tem-se que, respeitando todos os algarismos significativos no final do processo e simplificando da maneira do máximo possível, tem que a pressão final do sistema, pressão final depois desse processo adiabático, é de 1,4 a 16ª Pascal, ou 1,4 vezes 10 a sexta Pascal. Então, temos a pressão, então podemos jogar na fórmula da lei dos gases ideais, né? Que é o famoso que eu aprendi no ensino médio como Pivot-Popotor, no caso, né? E aqui, isolando, substituindo os valores para descobrir a temperatura final, diz que a temperatura final, respeitando também os algarismos significativos, é de 6,3 a 10 elevado 6,3 vezes 10 ao quadrado Kelvin. Nessa última parte do exercício aqui, ele pede o volume necessário para que o gás fique a menos 20 graus Celsius a uma pressão de 1 atm. Então, basicamente, temos aqui os nossos valores atuais de temperatura e pressão. Então, nós vamos substituir isso aqui na parte inicial da fórmula, né? Temperatura também, e igualar a parte final, onde nós não sabemos o volume final. Então, isolando o volume final, substituindo e fazendo as devidas contas, respeitando os algarismos significativos também, temos que o volume final é 4,2 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, ou seja, 4,2 litros.